Olá, estamos dando continuidade ao nosso ciclo de entrevistas. Hoje estou aqui com a Jéssica Thaís Pureza, ela que é analista jurídica no Ministério Público do Amapá e também mestranda pela UFRJ na linha de pesquisa de direitos humanos. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da misoginia nas redes sociais e como a violência de raça também atravessa esses ataques misóginos. Jéssica, como você enxerga o aumento dos discursos misóginos nas redes sociais? Você acredita que as redes sociais apenas refletem o que já existe ou elas acabam potencializando esse tipo de violência? Bom, é importante nós sabermos que todo crime cometido pela internet, incluindo as redes sociais, ele desafia os métodos tradicionais de investigação, de prevenção, de repreensão, né? Por quê? Porque a disseminação do conteúdo ela é muito mais rápida, né? Muito mais rápida, tornando as investigações mais complexas e muitas vezes há uma complexidade na identificação desses agressores, né? Isso faz com que as redes sociais elas se tornem um terreno fértil, né, para a disseminação de discursos de ódio, muitas vezes para divulgação de material íntimo não consentido, para linchamentos morais, né? Olha, segundo os dados da SaferNet, que é uma organização não governamental que atua na proteção dos direitos humanos e na segurança da internet no Brasil, em 2025 nós tivemos um aumento de mais de 200% nas denúncias cometidas pela internet. E desse número de denúncias, o segundo maior número é o relacionado a discursos misóginos, violência e discriminação contra as mulheres, perdendo apenas para a exploração sexual infantil, abuso e exploração sexual infantil, né? O que significa dizer, gente, que o Brasil ele enfrenta uma epidemia de crimes de ódio, né, virtual, que são chamados cyberbullying. Significa também dizer, infelizmente, que nós mulheres, somos um dos públicos-alvos favoritos dos criminosos, né? Por exemplo, teve também uma outra pesquisa da Rede Lab, que é um laboratório de estudos feitos relacionados à internet e às redes sociais da UFRJ, que identificou 137 canais no YouTube Brasil com conteúdos misóginos que estão sendo monetizados, né? Então, assim, o que é a misoginia? A misoginia é um sentimento de ódio, de desprezo com relação à mulher, né? E ela, diferente do machismo um pouco, eu coloco a misoginia como um braço violento do machismo. Por quê? Porque o machismo ele está naturalizado, ele está no nosso dia a dia. Nós todas já vivemos o machismo em algum momento, né? Então a misoginia ela é aquele braço violento do machismo, que vem com ódio, com aquele desprezo, menosprezo, né, com relação à mulher. Então, como o ambiente virtual, ele é um ambiente em que aquele agressor, muitas vezes, ele se sente seguro, às vezes ele acha que ele... de impunidade. Exatamente, ele acha que ele está no anonimato. Então, isso sim, eu entendo sim, que isso potencializa, sim, os discursos misóginos nas redes sociais. E potencializa também e endossa, né, pela monetização, pela fomentação e divulgação também desses discursos. Com certeza, a partir do momento em que, além desse discurso já ser odioso, ele ainda traz um retorno financeiro para aquele agressor, né? Então tá valendo a pena, né? Então, infelizmente, hoje em dia, né? Assim como a misoginia, né, que já tem uma base histórica no sistema patriarcal que é fomentado pelo machismo, o racismo ele também tem uma fonte histórica, que é a escravidão. Né? Então percebe-se que a misoginia e o racismo eles têm essa coisa em comum, esse ponto em comum, que é essa opressão histórica, sócio-jurídico-cultural, desse padrão, né, padrão humano, digamos assim, que é considerado o homem branco, que é considerado padrão. Então, nesse contexto, quando uma pessoa ela combina essas duas características, né, ser mulher e ser negra, ela está duplamente mais vulnerável a sofrer esses ataques, tanto na vida real, né, quanto virtualmente. Né? Então, assim, é importante a gente pontuar que há essa intersecção, né, entre gênero e cor. E terceira pergunta, de que forma esses ataques de cor e de gênero se relacionam com a violência letal contra as mulheres?
Olha só, o ambiente virtual, ele muitas vezes, ele antecipa, né, ele vem antecipar que vai acontecer essa violência letal, né, o que é a violência letal contra a mulher? É o feminicídio, né. Então, assim, a literatura especializada, ela é empática em dizer que o feminicídio, ele não acontece do dia para a noite. Ele é o ponto final de uma série de ciclo de violência, né? Então, assim, o espaço digital, ele muitas vezes ele opera como um instrumento para aquele agressor expor aquela violência. Ele já vem anunciando muitas vezes na rede social que aquilo vai acontecer, né? Então, feita essa análise que a misoginia ela pode levar ao feminicídio, né? É necessário fazer essa intersecção assim de que entre cor e gênero, né? Que é o tema que nós estamos tratando aqui. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, 63,6% das vítimas de feminicídio foram mulheres negras, né? E esse dado ele é um reflexo de uma sociedade que traz consigo toda uma carga histórica de desigualdade, tanto de gênero quanto de cor. Eu acredito que pela crescente de violências contra a mulher, seja no aspecto efetivamente físico, quanto também no aspecto psicológico e com a utilização das redes sociais para essa finalidade, talvez os instrumentos de proteção eles precisem ser melhor adaptados. Talvez seja relevante o projeto de lei que criminaliza a misoginia como um tipo próprio de sanção de natureza penal, criando ali um instrumento de repressão a todos aqueles que cometam esse tipo de prática, mas não só isso. É relevante também que a gente tenha uma abordagem educativa, né? A gente crie uma cultura de proteção e de importância da mulher, a gente desmistifique o papel da mulher como um objeto, como uma propriedade masculina e consiga compreender de uma maneira de vez por todas que a mulher ela ocupa um espaço de representatividade, ela precisa ter todo o respeito, ela precisa ter a proteção nos seus direitos, nas suas garantias e talvez a partir disso a gente consiga ter um cenário social, um cenário jurídico mais adequado. Como o senhor avalia o crescimento e a aparente normalização de discursos misóginos nas redes sociais, especialmente aqueles que reforçam a desvalorização da mulher? É uma ótima pergunta, né? A gente precisa encarar esse processo como um processo que tem uma nascente numa cultura patriarcal. Infelizmente, nós estabelecemos ao longo do tempo uma cultura em que o homem exerce sobre a mulher um domínio. Exerce um domínio econômico, um domínio psicológico, um domínio financeiro. E como via de consequência, essa cultura estabeleceu uma não aceitação com os processos emancipatórios que as mulheres passaram ao longo do tempo, fruto, obviamente, de muita luta, fruto de conquistas legislativas, de conquistas sociais. Olá, meu nome é Guajarina Souza, sou mãe, tenho 2 filhos e sou professora. Ao longo de toda a minha trajetória de estudos, eu sempre estudei para ser professora. O ambiente escolar sempre me cativou, sempre foi aquele que me chamou mais atenção. Faço parte de grupo de escola de samba, faço parte de grupo de Marabaixo. Às vezes gostaria de participar mais, porém o trabalho, a vida na questão escolar acaba me deixando um pouquinho fora desses ambientes, mas eu amo a minha escola, como eu digo, eu sou maracatu desde Gita, nasci maracatu da favela, minha verde rosa, querida, sempre tá assim, e essa sou eu.
sempre voltada para a questão escolar. Fiz magistério, fiz licenciatura, todas as minhas especializações que eu tenho, que são um pouquinho, sempre voltadas para a área da educação. Aí a gente vai começar com a nossa pergunta primeira. Professora, como você avalia o crescimento e a aparente normalização de discursos misóginos das redes sociais, especialmente aqueles que reforçam a desvalorização da mulher? As redes sociais corroboram para essa questão do ataque de forma dissimulada à presença da mulher. Às vezes é uma letra de música, às vezes é uma piadinha, às vezes é algo que sai assim sutilmente, que no contexto geral, quando alguém vai reclamar com alguém, quando alguém possa reclamar, vai dizer: ah, mas era uma brincadeira, era algo que não era para sentir, não era para ser, vamos dizer assim. É um disfarce. É um disfarce, né? é alguma coisa sutil, mas ele acontece, ele está ali todo dia. Se você prestar bem atenção, e às vezes nem precisa prestar tanta atenção assim, porque às vezes é assim escancarado. Algumas letras de música, elas são especialmente sarcásticas e misóginas. Esse é um foco muito pertinente, porque as escolas hoje elas têm um papel preponderante. Com certeza, E quando a a educação ela é necessária. Nas escolas de ensino básico, nós temos a Lei 93/94/96, que aborda essa questão já trazendo uma linguagem em que os estudos da cultura negra e da cultura indígena façam presente. Depois nós vamos ter a Lei 10.635, de 1935, que traz também a questão do estudo da cultura afro-brasileira dentro do espaço escolar. Projetos devem acontecer, sim, mas acima de tudo, nós precisamos ter o cotidiano, todos os dias falar sobre a importância da população, da raça, da etnia, estabelecer esses conceitos de raça, de etnia, perceber a importância desse olhar multicultural, desse aspecto multifacetado que é o ambiente escolar. E se aqui tem tudo isso, imagine lá fora. Então os nossos profissionais, os nossos alunos, os nossos egressos, eles precisam ter essa noção de que eles vão encontrar uma sociedade diversa. E se eles vão encontrar uma sociedade diversa, eles precisam estar preparados para isso.